Boa tarde, passando para gravar essa videoaula a respeito dos primeiros socorros da aula que a gente teve hoje. Vamos dar continuidade através desse videoaula. A gente hoje vai falar um pouco sobre hemorragia nasal, asfixia, picada de inseto, queimaduras, mordedura de animais, envenenamento por animais peçonhentos, ferimentos ou corte, né? Tudo isso acontece onde a gente menos imagina, então a gente está preparado e apto para prestar os primeiros socorros. Esses primeiros socorros, eles vai depender do que antecede, né, do qual agente causador dessa patologia, no caso da asfixia. A asfixia, ela pode acontecer quando o paciente ingeriu algum objeto que obstruiu as vias aéreas e também pode acontecer quando o paciente tem uma crise de anafilaxia, que é quando o paciente tem uma alergia a um determinado tipo de medicamento e faz uma asfixia, fecha a glote relacionado a uma crise alérgica a um determinado produto, a um determinado medicamento. Então a gente vem por trás das vítimas, né, para tentar desobstruir, fazer com que essa vítima com que ela possa expelir esse objeto que está causando essa obstrução das vias aéreas. Quando a gente fala sobre mordeduras, a gente na aula passada falou um pouco sobre esse tipo de mordedura e hoje a gente vai resolver falar um pouco sobre mordeduras de animais domésticos e animais não domésticos. Animais domésticos como cães e gatos, né? E animais não domésticos como ratos, morcegos, que são animais que também são transmissores da patologia raiva. Esses animais também são transmissores dessa doença. Se porventura você for mordido por um desses animais, você vai manter a calma, lavar bem o local da mordedura com água e sabão. Por que com água e sabão? Porque o vírus da raiva é um vírus onde a cápsula dele é de gordura. E o que vai destruir a gordura, na realidade, é o sabão. Desinfectar com um antisséptico. Procurar saber se o animal é vacinado. Claro que a gente vai procurar saber se o animal é vacinado se for um animal doméstico. Se for um animal como ratos, morcegos, porco do mato, você não tem como saber se é um animal doméstico, não tem como saber se esse animal foi vacinado. Claro que não, que ele não foi vacinado. Então a gente vai orientar como, se for um animal doméstico, onde o paciente tenha como observar o animal para ver se ele vai falecer ou não, tudo bem. Se você não tem como saber se esse animal é um animal vacinado, se é um animal silvestre, e aí ele não tem como ser observado, você vai fazer o esquema da vacinação antirrábica nos seres humanos. Até porque a raiva em animais, ela tem uma letalidade grande, né? Mas em humanos a letalidade dela é bem maior. Até hoje, no mundo inteiro, a gente tem 3 casos de pessoas que sobreviveram à raiva humana. Mesmo as pessoas que sobreviveram a essa raiva humana, eles têm uma sequela. Tem sequelas hoje, eles vivem em estado vegetativo devido aos problemas ocasionados pela raiva humana, que dá sequelas neurológicas, sequelas cardiológicas, sequelas digestivas. O paciente fica com os mesmos sintomas do animal, como fica babando, as amígdalas estão bem infartadas. O paciente fica com os mesmos sintomas que o animal tem quando está acometido da raiva humana, tá? O envenenamento por produto tóxico. Quando você está envenenado por um produto tóxico ou recebeu alguém por envenenamento desse produto, você tem que ter a maior quantidade de informações possível sobre esse produto. Se é um produto corrosivo, se é um produto que dá combustão, se é um produto que ele pode ocasionar queimaduras, lesões de mucosa. Então, quanto mais informações do produto você tiver, melhor será na hora de fazer o processo de primeiros socorros, tá? Manter a vítima confortavelmente aquecida e transportar para o local imediato, que no caso é o atendimento hospitalar. Porque os produtos tóxicos, quando eles agridem a mucosa, tanto ocular, nasal, quanto outros tipos de mucosa, acaba que a absorção deles por essa mucosa é bem rápida. Então, o produto que foi utilizado, onde a pessoa sofreu esse envenenamento, se ele tiver contato com a mucosa,
ele é absorvido de forma bem rápida, certo? Quando fala-se de ferimento ou corte, manter a calma, né? Lavar a ferida com água da torneira, água corrente. Desinfectar bem, pode ser com sabão, com antisséptico, com álcool a 70, com mertiolate, como muita gente ainda usa, né? Colocar uma compressa esterilizada em cima, para que a gente evite o contato da nossa pele com esse ferimento, né? Evitar também contato de moscas, roedores, baratas, esse tipo de coisa junto da sua ferida, tá? Se a ferida for uma ferida profunda ou extensa, tem que levar o paciente para a unidade, para o hospital, para que lá sejam feitos os procedimentos ou sutura ou um curativo compressivo para que possa estancar o sangramento. Para que possa estancar o sangramento, a gente leva essa pessoa para o hospital mais próximo para que ele consiga estancar o sangramento ou até mesmo realizar uma sutura, que é o procedimento mais adequado. Se for um ferimento curto, pequeno, ou um ferimento onde não tem esse grande extravasamento de sangue, você vai lavar a ferida, né? E para fazer a compressão para que você tenha uma quantidade de perca de sangue menor quantidade possível, tá? Se continuar, você vai comprimir, principalmente se for um sangramento arterial, aqui no caso a gente tem a artéria radial. Se for um sangramento arterial, você comprime a artéria, fazendo com que esse sangramento seja diminuído, certo? As mordeduras de animais a gente já falou, né? Que tem que fazer a lavagem da mordedura com água e sabão para que esse procedimento dissolva o vírus da raiva humana, que é um vírus que tem sua cápsula proteica relacionada com tecido gorduroso, certo? Então vamos lá, falando um pouco sobre as queimaduras. As queimaduras, elas são classificadas em queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Conforme a gravidade da queimadura e conforme o tipo de pele e a parte da nossa pele que ela é queimada, que ela é atingida, a gente classifica como primeiro, segundo e terceiro grau, sim, as queimaduras. A queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de frio ou calor, produto químico, corrente elétrica, radiação ou até mesmo alguns animais, como as águas-vivas, as urtigas e até algumas plantas também fazem esse tipo de queimadura, tá? Já se a queimadura atingir cerca de 10% de um corpo de uma criança, que a gente vai já ver como que calcula essa porcentagem, a gente já pode ser considerado uma queimadura grave. E no adulto, a gente estima que cerca de 15% do corpo do adulto também já é considerado uma queimadura grave, certo? As queimaduras, elas são provocadas por fontes de calor, como fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol. No caso do excesso de exposição ao sol, a gente chama de insolação. A insolação é quando o paciente tem uma exposição excessiva a uma quantidade específica de calor sobre a pele. Essa insolação ela vai desidratar a pele do paciente, fazendo com que o paciente desenvolva um tom de pele mais avermelhado devido à descamação e à perca de tecido que ele tem lá durante a sua exposição solar. As queimaduras químicas são provocadas por substâncias químicas que em contato com a pele ou até mesmo através de roupas. Então a gente tem umas substâncias químicas que fazem essa queimadura, como produtos de limpeza, limpadores de cerâmica. Quando entra em contato com a pele, acaba que ele ocasiona essa questão de queimadura por conta que ele entra em contato com a pele e agride um pouco a pele. Queimaduras por eletricidade são provocadas por descargas elétricas. Na realidade, a gente tem duas formas. A gente é condutor ou receptor de energia, de descarga elétrica. É quando você pega um choque de alta voltagem, a tendência é você ser condutor, receber aquele choque e repassar aquela descarga elétrica. Quando você se torna receptor, é quando você recebe toda essa descarga elétrica que houve aí ocasionando no teu corpo. Aqui a gente divide nessa imagem que ela mostra muito a queimadura. A nossa pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme, que é a camada mais gordurosa. Quando a queimadura é de primeiro grau, ele atinge a derme. Quando a queimadura é de segundo grau, ele atinge a derme e a hipoderme.
E quando a queimadura é de terceiro grau, ele atinge a derme, a epiderme e a hipoderme, que é a camada mais gordurosa da pele, também é a camada mais profunda que a gente tem aí na nossa pele, certo? Então, conforme a extensão e a profundidade da pele é que a gente consegue sim determinar ela como queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, conforme a quantidade de tecido queimado e também conforme a profundidade que esse tecido foi necrosado. Queimaduras de primeiro grau, eles atingem as camadas superficiais da pele. A gente não tem bolha, a gente tem a presença de uma vermelhidão, né? De uma dor suportável no local sem a presença de bolhas. Já a queimadura de segundo grau, ela atinge as camadas mais profundas da pele. A gente já tem a presença sim de bolha. Isso é que determina a queimadura de primeira e de segunda. A primeiro grau não tem bolhas, a segundo grau tem bolhas, tá? Ela fica vermelha, manchada, com a coloração mais variável. Fica um pouquinho de dor, inchaço, desprendimento das camadas de pele e um possível estado de choque. No caso das queimaduras de segundo grau, a gente não estoura a bolha. Aquela bolha que ela tá ali, ela tá numa função de hidratar o tecido que você foi desidratado quando exposto a uma alta temperatura. Então, você não vai estourar a bolha, né, para que haja uma melhor cicatrização. Não existe isso, certo? Você vai fazer como? Você vai você não vai estourar, vai esperar aquele líquido que tem na bolha e hidratar a ferida para que ela fique sim cicatrizada, certo? As queimaduras de segundo grau, elas são mais profundas, né? São aquelas que acometem toda a derme, sendo semelhante às queimaduras de terceiro grau, porque a de terceiro grau acomete a derme, a hipoderme e a derme e a hipoderme, as três camadas da pele, certo? Como há risco de destruição das terminações nervosas da pele, a queimadura de terceiro grau está bem mais grave. Pode ser menos dolorosa, só que isso não impede a gravidade da queimadura. Quanto mais leve a queimadura, quanto menos dói a queimadura, mais grave é. Porque significa que você já teve as suas terminações nervosas atingidas por uma determinada queimadura, tá? As glândulas sudoríparas, as que são responsáveis pela termorregulação do nosso corpo, elas também são atingidas quando a gente tem uma queimadura de terceiro grau, fazendo com que a pele fique seca e perca pelos. A cicatrização de uma queimadura de terceiro grau demora em torno de 3 a 4 semanas, quase um mês para cicatrizar. A queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas da pele, tá? Apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada. Essa carbonizada é o nome certo. Ela emite um gás, né? Ela emite um gás e através desse gás ela vai emitir um odor que também intoxica os pulmões dos pacientes que estão ali em volta daquele paciente queimado. Por isso que em sua grande maioria a gente tem os pacientes queimados isolados. Ou são pacientes que estão em setores separados, tá? São pacientes que estão em setores separados da área de queimado. Então, geralmente, fica só os pacientes queimados para que não haja essa intoxicação. As queimaduras podem ser térmicas, elétricas, químicas, radioativas, biológicas ou por fricção. Que nem a gente mostrou, a primeiro grau ela atinge a derme, né? Que é a epiderme, que é a primeira camada da pele, perde os pelos, há uma necrosezinha de primeira instância, que na hora de ter exposto a uma determinada temperatura, não tem presença de bolha, a dor está presente e a gente tem uma vermelhidão no local atingido. Queimadura de segundo grau atinge a epiderme e a derme, né? A gente tem a presença de bolhas, que são as pústulas, que a gente chama que são as bolhas d'água que ficam em cima da queimadura. Ela tem uma sensação muito dolorosa. A gente não pode estourar as bolhas, porque aquela bolha que está ali é para hidratar a ferida, né? A queimadura, para que essa queimadura se recupere o mais rápido possível. As queimaduras de terceiro grau, a gente tem queimadura onde o paciente perde a derme, a hipoderme e a epiderme, que é a primeira camada da pele.
Então, ele vai atingir as 3 camadas, pode atingir estrutura como os ossos, nervos e músculos, também os vasos, né? Fazendo com que o paciente tenha uma dificuldade na hora da regeneração desse tecido. Essa regeneração tecidual acontece de forma dificultosa, porque os pacientes, eles não vão cicatrizar espontaneamente, tá? Necessitando de enxerto. O enxerto é quando você pega um tecido que é seu, de uma determinada parte do seu corpo, ou abdômen, ou perna, tá? E coloca lá nesse tecido necrosado para que haja a proximidade das bordas. Prevenção. A gente tem que ter muito cuidado, né? Quando vai acender fósforo, manter o palito longe do rosto. Os nossos sobrancelhas, supercílios, cabelos, eles têm uma tendência de ser mais fácil para que aconteçam as queimaduras, certo? Assim escapar de alguma chama, não atingir couro cabeludo, cabelo, sobrancelhas, supercílios, certo? Ao acender uma vela, observe se está longe de produtos inflamáveis, como botijão de gás, solventes e tecidos. Quando a gente fala de solvente, a gente está falando de acetona, a gente está falando de thinner, de solventes que são, sim, produtos inflamáveis. Manter crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos. Os cabos da panela sempre tem que estar virados para dentro, tá? Para a área do fogão. Não manipular agora na época dessa pandemia álcool gel perto, álcool gel, querosene, gasolina, outros líquidos inflamáveis perto de fogo. Quando a gente fala do álcool gel, porque às vezes a gente passa despercebido, você vai lá, passa o álcool gel na mão e vai riscar um fósforo, por exemplo, lá no seu fogão normal. A tendência é que o álcool gel, ele queima sim, só que ele queima uma possibilidade, uma probabilidade menor do que o álcool líquido, certo? Nas festas juninas, dê preferência para fogueiras pequenas, que só devem ser ter acesso longe de matas, depósitos de papel, produtos inflamáveis e ventanias. Quando a gente fala de festa junina, a gente lembra também de foguete e fogos. Muito cuidado com os fogos, que além de queimar, eles também decepam alguns membros, dependendo do rojão que estoura lá na hora, e dos fagulhos de chumbo, que também são espalhados aí pelo restante da mão ou do braço, onde a pessoa está utilizando para poder fazer essa questão desses fogos. Sempre aplicar água fria no local da zona queimada, tá? Diferente do gelo, a gente não coloca gelo em queimadura, a gente coloca água fria, tá? Não pode colocar água fria em queimaduras de 3º grau, só em queimaduras de 1º e de 2º grau. Aqui ele mostra um pouco como que é a insolação. A insolação é quando a pessoa ela tem uma exposição muito grande à questão solar, né? Por uma determinada quantidade de horas, lá a pessoa ficou exposta ao sol e pegou essa insolação, que é quando há um excesso de temperatura sobre a pele, que ela descama, retira esse tecido morto aqui, para que haja uma renovação celular. As queimaduras de 1º grau podem ser tratadas sem recorrer ao hospital, ou as que não atingem uma área muito grande, as que, por exemplo, como bebês e idosos. Esse tipo de queimadura de 1º grau, ele melhora geralmente no 3º dia, desde que não haja processo infeccioso. Os primeiros socorros, sempre colocar a parte da queimada, a parte queimada na água corrente, em jato suave, por 10 minutos. Compressas frias e úmidas também ajudam. Você pode colocar um sorinho gelado, um sorinho para gelar, para que faça essa lavagem, tá? Se houver poeira e inseto no local, manter a queimadura coberta com pano límpido e úmido. No caso de queimaduras em grandes extensões no corpo, por substâncias químicas ou elétricas, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes. Nunca toque na queimadura com as mãos, porque você pode contaminar a queimadura. Nunca fure bolhas. Não tente desgrudar, deslocar tecidos grudados na pele queimada, como peças de roupa, entre outros. Nunca retire o corpo estranho desse local da queimadura, como às vezes o paciente está queimado e o local está sujo, você vai tentar lavar, não. E a gente não coloca nem manteiga, nem pó de café, nem pasta de dente, nem qualquer outra substância que não seja uma substância que tenha um fim medicamentoso, para que evite baratas, moscas, roedores pousar no local dessa queimadura, certo? Pela nossa classificação da nossa regrinha, aqui a imagem, ela mostra que cada parte do nosso corpo ele tem uma porcentagem. Abdômen 13, nádegas 2, perna 4, a perna inteira frente e costa dá 18, braço inteiro frente e costa
dá 10%, costas e as nádegas inteiras dá 18%, e a nossa regra mesmo, que fala da porcentagem, é que cada palma da sua mão corresponde a 1% desse setor queimado. Então, se você tem, por exemplo, uma parte do seu corpo, mas você não lembra da regrinha, e lembra que uma palma da sua mão corresponde a 1% do seu corpo queimado, certo? As queimaduras térmicas. Essas queimaduras térmicas é quando ele está falando de vapores de líquidos, objetos, vapores quentes e fogo, né? Esfriar a área queimada com água, cubra com um pano limpo, remova imediatamente anéis, pulseiras, relógios, colares, porque os membros podem inchar e depois fica difícil de fazer a retirada desses produtos, desses objetos, tá? Quando a gente fala de queimaduras por objetos químicos, que a gente está falando de objetos químicos como ácidos, sodas, produtos de limpeza, que também fazem essa questão de queimaduras químicas no local aí do teu paciente, causada pelo contato com produtos químicos como ácidos e bases, tá? Em sua grande maioria produtos de limpeza também, certo? Remova, a gente enxágua o local pelo menos por 20 minutos com água corrente. Não há necessidade de ser uma água gelada ou de ser necessidade de ser uma água morna, tá? Água corrente para que haja a lavagem desse material. Remova os anéis, remova resíduo de roupa contaminada. Às vezes a contaminação está acontecendo na própria roupa do paciente. Ele se contaminou com a soda cáustica, por exemplo. Devido a essa contaminação, a soda está em sua roupa e o ideal é que você retire a roupa para que evite mais contaminação. No caso de os olhos serem afetados, enxague abundantemente em água corrente, né? E encaminha o paciente para ajuda médica. E se ele estiver usando lente de contato, ele tem que retirar a lente de contato para que ele consiga fazer da melhor maneira possível a remoção desse produto químico, tá? O que fazer em caso de queimaduras elétricas? Causadas por corrente de baixa voltagem, como eletrodomésticos, área de tensão, a gente não toca na vítima e desliga a corrente elétrica e chame a ajuda de especialista, porque às vezes o paciente ele está sendo condutor de eletricidade. Ao invés de você se tornar o socorrista, você vai se tornar a vítima, porque você vai tentar socorrer o paciente e vai pegar uma descarga maior, uma descarga semelhante à que ele já tinha. Quando se fala no caso de objetos de madeira que não são condutores de eletricidade, está se falando a verdade. O problema dos objetos de madeira é que você pode tocar no objeto de madeira em outro lugar antes de tocar no paciente e acabar que você recebe essa descarga elétrica. Ou o objeto de madeira pode ter um prego, por exemplo, como acontece muito com os cabos de vassoura. As hemorragias. É considerada hemorragia uma perda acima de 500 ml de sangue, tá? Acontece logo após um ferimento, uma pancada ou alguma doença, devido ao rompimento de vasos da circulação. O que acontece? A hemorragia pode ser externa, quando o sangramento é visualizado fora do corpo, ou interna, quando ele acontece principalmente na cavidade do abdômen, crânio ou pulmão. Então, ela pode ser externa ou interna. Ela pode ser uma hemorragia capilar, venosa ou arterial. Essa hemorragia do capilar é aquela que a gente tem no dia a dia, quando você se corta, né, lá na cozinha. A venosa é quando você perfura um vaso e o extravasamento de sangue é bem maior. O fluxo é contínuo, mas é lento. Já no sangue, se você tem um extravasamento venoso, o que fazer? Se você só comprimir o local com um pano limpo, deve-se procurar o pronto-socorro, pois geralmente é necessária a realização de uma sutura de uma ferida. Arterial. O tipo de sangue de hemorragia arterial são aqueles que, quando é atingido as artérias, os vasos levam o sangue do coração até o resto do corpo. O sangramento arterial é o tipo mais grave. Pode até provocar jatos de sangue em locais mais distantes do corpo e também tem um risco maior de morte. Então, a compressão, todo tipo de hemorragia, a gente tem que fazer uma compressão para diminuir a perda sanguínea. Hemorragia, ela pode ser interna, né? Externa, quando ela é exteriorizada por restantes do corpo, facilmente de visualização, né? Sua quantidade depende do tipo de vaso afetado.
No caso da hemorragia interna, ela pode ser mais difícil de identificar, porém ela apresenta sinais como palidez, pele branca, cansaço, pulso fino, rápido, respiração acelerada, o paciente sente muita sede, queda de pressão, náuseas ou vômitos com sangue, confusão mental, desmaios, perda da função e muita dor abdominal. O abdômen fica muito enrijecido, porque lá dentro tem muita quantidade de sangue. Existem ainda alguns tipos de hemorragias internas que se exteriorizam. Por exemplo, você pode ter um pequeno foco de hemorragia no canal do ânus, do reto. E aí você começa a exteriorizar fezes, sangue nas fezes, que a gente chama de mielena. Também pode acontecer por conta das hemorroidas. Você pode ter também presença de sangue no catarro, devido aos pacientes que têm tuberculose principalmente. Aí a gente chama de hemoptise. No útero, devido às alterações menstruais ou miomas, por exemplo, a gente tem grande extravasamento de sangue no útero. Na urina, o paciente pode ter um cálculo renal e está liberando sangue através da urina. E no nariz, que a gente chama de epistaxe, que acontece devido aos espirros, às sinusites e às secreções de forma nasal. As hemorragias é toda perda de sangue abundante, pode ser ocasionada por uma exposição prolongada ao sol, uma constipação, uma pancada do nariz, um corte ligeiro que vai fazer com que o paciente tenha, sim, hemorragia. A hemorragia nasal, você vai fazer o quê? Você vai comprimir o nariz, né? E colocar gelo em cima dessas fossas nasais para que ele consiga fazer, para que você vai comprimir com o dedo, evitar que o nariz sangre e vai colocar o gelo para que o vaso contraia o sangramento e diminua o sangramento. Quando a gente fala de ovácea, obstrução das vias aéreas, acontece de forma súbita respiratória, né? O paciente tosse muito, ele vai sentir náuseas, ruídos respiratórios incomuns, palidez, cor arroxeada de lábios, unhas e pontinhos dos dedos, dificuldade de falar, aumento da dificuldade de respirar e o sinal universal do engasgo, que é a tosse, certo? Ela pode ser leve ou grave. Leve quando a vítima ainda está consciente, consegue respirar, tossir e falar alguns sons. E grave quando a vítima não consegue nem respirar, nem tossir e apresenta parada cardiorrespiratória, né? Essa é a diferença da leve para grave. Essa manobra de Reichmann é o melhor método pré-hospitalar para a desobstrução das vias aéreas. Ela foi descrita em 1974, né? A pessoa deverá se posicionar atrás da vítima para que ela faça movimentos nessa posição, para que a gente consiga retirar o objeto estranho que está obstruindo as vias aéreas. Com outra mão deverá segurar o punho. Deve-se comprimir na parte superior do abdômen contra os pulmões para expulsar o ar que existe, né? E para que ele diminua esse bloqueio da respiração. A gente deve fazer essa manobra de 5 a 8 vezes, né? Para que esse paciente consiga expelir. E a pergunta, você está engasgado? Geralmente a vítima leve é uma vítima consciente, tosse vigorosa, observa e atenta constantemente, daí a gente deve encaminhar o paciente para o pronto-socorro para que ele não vai evoluir para uma ovácea grave, certo? Ovácea grave, tentar intervir para tentar desobstruir. Se você não conseguir, chamar o serviço móvel. Quando o bebê está inconsciente, a gente já entra de imediato com as paradas cardíacas, com a reanimação cardiopulmonar, tá? A gente vai deitar o bebê em decúbito dorsal, realizar a abertura das vias aéreas, ver se você consegue visualizar alguma coisa ali dentro que está obstruindo. Se você tiver como visualizar, inspecionar, retirar o que estiver obstruindo e manter a reanimação cardiopulmonar, que são as massagens cardíacas. Essas massagens cardíacas, ele facilita na hora de desobstruir o bebê, né? De voltar aos batimentos cardíacos do bebê. A gente faz 5 golpes no dorso, né? Para que a gente consiga retirar. A gente vai ver tudo isso na aula prática, tá? Para que a gente consiga retirar o objeto que tá obstruindo as vias aéreas do bebê. E 5 compressões torácicas sobre o externo. 5 golpes, 5 compressões torácicas sobre o externo. As manobras de desobstrução das vias aéreas em adolescentes ou em a pessoa
de maior estatura. A gente fica atrás da vítima, coloca esse posicionamento aqui para que a gente consiga retirar o objeto estranho que está em cima, embaixo do externo, quase em cima do umbigo, né? Fazer de 8 a 5 vezes para que a gente consiga retirar esse objeto, esse corpo estranho, expelindo esse corpo estranho que a criança tem. Falando da nossa atividade, a nossa atividade é descreva o VASP, descreva os 3 tipos de queimadura, primeiro, segundo e terceiro grau, quais as condutas realizadas para cada tipo, o que pode, o que não pode fazer, defina a manobra de Heschmann, descreva hemorragias, quais os termos técnicos para, 2 pontos, sangue nas fezes, sangue no catarro, sangramento de urina, sangramento no útero e sangue de urina e sangue no nariz. Bom final de semana para vocês.